Olá pessoal, Paz seja convosco. Estamos aqui iniciando mais uma oficina de líderes e hoje nós estamos aqui com a presença do pastor João Rabelo, ele que foi líder de jovens na Igreja do Evangelho Quadrangular Sede de Belém do Pará, no período de 2007 a 2017. Também foi líder de jovens na IEQ, sede do Rio de Janeiro. Hoje ele é líder de jovens na Igreja do Evangelho Quadrangular de São Cristóvão, Belo Horizonte, Minas Gerais, coordenador regional de célula lá em Belo Horizonte, tem bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal do Pará. Glória a Deus, o cara é fera que está aqui com a gente hoje, vai bater um papo sobre o emocional do líder. Olá, pastor, paz seja convosco, bem-vindo à nossa oficina, tá bom? É muita alegria receber o senhor aqui hoje. Obrigado pela atenção, pelo convite. É um prazer sempre reunir com gente que está interessada em falar sobre a espiritualidade, sobre cuidado de pessoas. Não é uma tarefa fácil, é difícil, mas o Senhor deu todos os recursos para a gente conseguir fazer sempre da melhor maneira, né? E esse espaço é para isso, né? Para a gente conversar, crescer e aprofundar aquilo que, na verdade, nós já sabemos, mas às vezes não está tão claro assim, né? É importante esse lugar. Com certeza. E o senhor hoje tem um grande desafio, né? De falar de um assunto que a igreja antiga não falava e tratava como se fosse tudo demônio, né? E nós temos que saber filtrar o que de fato é demônio, o que é realmente um cansaço, né? O que atrapalha o nosso emocional. Então, é um grande desafio falar desse tema. Hoje a igreja está começando a desmistificar muitas coisas que a igreja antiga havia mistificado. Falar sobre questões emocionais, sobre os desafios da alma da pessoa, é difícil porque dentro da igreja as pessoas tendem a misturar as coisas, né? Na verdade, quando eu tenho algum problema emocional, eu tenho alguma depressão, alguma coisa do tipo, a tendência dentro de um ambiente religioso é achar que eu estou com algum problema com Deus. Quando, na verdade, problemas emocionais não têm um vínculo direto em ter ou não ter a Deus. A gente observa o tratamento dessas questões no ambiente da igreja de forma equivocada. Quando a gente vai para a Bíblia, todos os grandes personagens tiveram vidas que foram mais sofridas do que bem vividas em prazer. Pega a vida de Isaac. Isaac, depois que ele quase foi morto ali pelo pai Abraão, ele viveu num certo temor daquilo, um certo trauma daquilo que aconteceu com ele, tanto que ele reproduz depois isso nas falas e na família que ele teria depois com a sua esposa e com seus filhos. O próprio Jacó, né, filho de Isaac, também teve uma vida terrível, né, cheio de sofrimento, cheio de situação. Quando ele é resgatado por José, no final da vida, Jacó fala que poucos dias que ele teve na terra foram de paz. E a maioria desses dias foram dias tensos. O próprio Davi, né, que morreu jovem porque teve vários problemas também na vida, várias calamidades dentro da sua família. Os salmos, Salmo 77, Salmo 51, salmo de extremo sofrimento, e ele está falando com Deus ali. O próprio Elias teve problemas sérios. O livro de Jeremias sofreu tanto dentro do palácio dos reis que ele habitava, que ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Olha o nível. Então, a Bíblia, os personagens bíblicos, eles são vítimas de sofrimento. Só que essa teologia de carnaval, que a gente se acostuma, poderia dizer assim, é aquela teologia de que se você sofrer, se você estiver mal, se você estiver numa pior ou numa depressão, você é uma pessoa desqualificada para viver a espiritualidade certa. Quando, na verdade, lá em Eclesiastes 7, diz que a sabedoria ela não está na casa da festa, né?
A casa do luto é onde há a sabedoria. Então, as pessoas tendem a colocar Deus, depressão emocional dentro de um monobloco, mas na verdade não tem uma causa e efeito entre Deus e espiritualidade. Simplesmente a gente vai ter muitos problemas, a gente vai estar deprimido e mesmo assim em conexão com Deus. Jesus, ele no dia lá do Calvário, ele estava numa depressão terrível. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava esmagado pela circunstância, pelo problema. Então, é uma coisa que vai acontecer com qualquer ser humano. Mas as pessoas, elas tendem a fugir disso. Fugir da realidade quando elas são expostas a situações como essa. E são pessoas, no caso, como o senhor, né, ressaltou, líderes não estão isentos a nada, né? E são pessoas que precisam, na verdade, de cura, de tratamento e não de libertação, vamos dizer assim. Às vezes a gente trata... Igualzinho tem pessoas na igreja que elas precisam hoje de arrependimento, não de libertação. Pessoas que têm problema sério com pecado, elas precisam de arrependimento. E nós queremos ficar expulsando os demônios, sendo que aquela pessoa ainda não se arrependeu, ainda não botou para fora aquilo que dá legalidade, vamos dizer assim. E eu acredito que o mesmo se aplica na questão do emocional. Tem pessoas precisando de cura, líderes precisando de cura, não de libertação. Mas assim, os problemas emocionais, no caso, eles podem atrapalhar a nossa produtividade no reino de Deus, certo? Os problemas emocionais, como eu estou falando, é uma coisa normal de qualquer ser humano que vive hoje. Ainda mais nesse tempo de pandemia, de situações. Agora, onde é que a espiritualidade ajuda a gente a escapar desses problemas emocionais? Na minha opinião, através do bom senso que a espiritualidade deveria provocar na gente. Esse bom senso não tira o sofrimento instantaneamente como um passe de mágica. O bom senso, ele dá sabedoria para a gente conseguir vencer isso. O primeiro livro de Reis, capítulo 17, Elias sofre uma crise terrível, né, na nação ali. Ele fica sem nada, naquela seca, e encontra aquela viúva de Serepta dando água e dando comida para ele. No capítulo 18, logo em seguida, os profetas de Baal se levantam contra Elias. E já veio de uma seca, de uma fome, de uma falta de água, inclusive, e enfrenta a resistência dos profetas de Baal. E ali, né, acontece toda aquela situação e Elias sai vitorioso. Quando passa essa crise dos profetas de Baal, no capítulo 19, no início, Jezabel, né, usurpando ali a autoridade do rei Acabe, esposo dela, tenta perseguir Elias. E aí ele acaba no deserto, ele tem que fugir para o deserto. Então, olha lá, o cara dá 3 capítulos, que são uma eternidade de tempo, fugindo, tendo fome, tendo sede, tendo resistência, tendo inimigo, correndo risco de morte, não tendo lugar para morar, para habitar, tendo perseguição injusta. E no final de todas as vitórias que ele vai tendo, ele ainda termina no deserto. Então, ou seja, a crise de Elias, quando ele vai para o deserto, ele pensa, puxa vida, por que o Senhor me desamparou, Deus? Poxa, eu sou tão pior quanto os antepassados que o Senhor condenou da minha terra, porque eu tive vitórias, e mesmo assim eu continuo no deserto. E Elias entra numa crise, numa situação, numa depressão realmente, num lugar terrível, e ele foge. Então, líderes e o emocional não podem estar conectados por uma relação de causa e efeito. Deus não trabalha no causa e efeito. No sentido que não é um negócio o reino de Deus, onde você investe um dinheiro e você tem que receber esse dinheiro multiplicado ainda nessa vida. Todos os episódios que a gente vive aqui na Terra são para a exaltação do nome de Jesus na Terra. E aí Elias, ele está ali naquele momento
e ele começa a buscar a espiritualidade. Ele está no sofrimento, está deprimido, e ele começa a falar com Deus. Só que Deus não tira o sentimento do coração de Elias. Aí que o pessoal se engana, né? O pessoal está deprimido, está triste, está orando, está buscando. Aí ele acha que tem pecado, porque ele está tendo várias situações, ele acha que ele está no erro. E Elias, através da espiritualidade, começa a ter esse bom senso. E esse bom senso faz com que Elias, com sabedoria, tome algumas providências. A primeira, por exemplo, ele está ali no deserto e Deus manda ele procurar uma sombra de uma árvore que estava ali no deserto. Lá no capítulo 19 de Reis está lá escrito. Ele procura uma sombra. E isso é interessante porque o deserto, obviamente, tem 99% do território todo desértico, todo sem provisão, todo com falta. E em 1% ali daquele território existia uma pequena sombra. E é muito desse bom senso, dessa sensatez, que a espiritualidade coloca dentro da gente. A gente tem mil e um motivos para ficar triste, para olhar para o lado, para olhar para o outro, para ver a falta, ainda mais agora nessa quarentena. Mas existem pequenas sombras na nossa vida que são esses lugares que nós devemos ir. As pessoas, elas olham para a calamidade, para a dificuldade, e elas acham que tudo está acabado. Não. Existem pequenos lugares onde você pode se refugiar. Talvez entre 100 amigos, você tenha um ou dois que você pode buscar para se relacionar. Talvez na sua família todos não gostem de você, mas tem aqueles 2 ou 3 ali que te dão apoio. Procurar pessoas certas, procurar palavras certas. Elas não estão à vista, mas elas existem. Naquele deserto, aquela árvore não estava à vista, mas Elias procurou aquele lugar. Então, se eu sou um líder dentro de uma igreja, se eu sou um pai de família, se eu tenho algum tipo de sensatez, eu tenho responsabilidade e está difícil, e eu estou deprimido, eu tenho que procurar os pequenos lugares aonde eu consigo descansar para poder enfrentar a vida. Não é descansar para fugir do deserto, ele continuava ali no deserto, mas é descansar para eu ter recurso para sair. Então as pessoas, elas não têm essa percepção às vezes. E aí ele está ali naquele deserto, ele está ali, ele encontra essa árvore, e essa árvore propõe uma sombra, uma cobertura ali, né, que Elias encontra. E quando ele está ali debaixo da árvore, o anjo aparece e dá um pão com água para Elias ali debaixo. Então, não tem a ver com espiritualidade. O anjo não tocou no coração de Elias. O anjo não fez nada daquilo que Elias queria como mágica. O anjo deu um pão e uma água. Então, nós, como pessoas que lideramos, a gente tem que entender que nem tudo é espiritual, como tu colocou no início aí. Nem tudo é demônio, entre aspas, né? Às vezes você precisa de sair, ou de fazer uma caminhada, de ir num lugar legal, fazer uma refeição legal. Ontem eu estava num lugar, num churrasco na casa de uns irmãos, aquela coisa bem simples ali, e todo mundo fazendo bem feito, e todo mundo saiu feliz. Muito legal, porque é isso que às vezes falta para a gente. Simplificar as coisas. E ele comeu pão e bebeu água. Tudo, esse pão e essa água foram os melhores remédios espirituais que Elias poderia ter. Então, ainda mais agora em casa, né? Mudar os objetos de casa, às vezes pintar uma parede, ou fazer alguma coisa, mudar a rotina. É importante a gente entender que o nosso físico também está conectado com o lado espiritual, e esse equilíbrio, essa ausência de fome, esse equilíbrio que a gente precisa, às vezes, é importante. Tem um pastor muito amigo nosso que ele fala que todos os dias, obrigatoriamente, tem que ter um momento da alegria. E esse momento da alegria é o momento onde você é obrigado a ficar feliz naquele dia. Não pode ser durante todo o dia, né? Ficar todas as horas do dia ali no momento da alegria. Mas
chega aqui 7 horas da noite, ou o horário que você chega, ou no final do dia, ou no início, ou no meio. E aí você tira aqui uns 30, 40 minutos que você vai se alegrar. Ligar para uma pessoa legal, comer uma coisa, não cara, mas que seja acessível, que você goste, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa. Até mesmo quando está muito crítico, ligar na internet, ver umas pegadinhas legais e achar graça. Porque é o momento da alegria. É o momento que você tem que se alegrar. Então, o anjo está ali, ó. Eu estou te obrigando a ser feliz agora e comer e beber dessa água. E o terceiro momento é quando, depois de comer, ele dorme. Ele repousa debaixo daquela árvore. Ou seja, ele descansa, né? Ele tira toda a expectativa daquele lugar. Ele transcende. Talvez ele teve algum sonho naquele momento que ele dormiu. Ou seja, a nossa mente, ela é uma máquina que ela nos conecta com outras dimensões da realidade, né? O nosso corpo ocupa essa dimensão, essa realidade, mas a nossa mente, ela toda hora, ela está buscando outras realidades, outros momentos, ela está conectada com os reinos de outras dimensões. E quando Elias dorme, ele apaga por um momento a noção só dessa realidade, dessa dimensão, e se conecta com outras. Talvez ele tenha sonhado, descansado. Ele, ao mesmo tempo, o sono recupera, né, a energia. Então, esse processo de buscar uma sombra, de comer, de beber, de descansar, ela é necessária para qualquer ser humano, ainda mais aqueles que exercem algum tipo de função dentro da igreja ou função dentro da estrutura eclesiástica, que não é fácil. Geralmente você está cuidando de muitas pessoas. Havia uma expectativa imensa sobre a vida de Elias para ele ser o sustento e a base para outros que não tinham o relacionamento com Deus que ele tinha construído, mas não apaga o fato dele precisar descansar. E isso é muito legal, porque as pessoas elas acham que a calamidade ela é a grande maldição, o sofrimento. E, de fato, o sofrimento em si é horrível, é terrível. A gente fica chateado. Mas percebe que logo no final do capítulo 19, Elias encontra o Eliseu. Então, todo o sofrimento, toda a situação e o modo certo de Elias lidar com a situação faz ele se conectar com o principal discípulo, com o principal sucessor dele. Até então, Elias tinha um sucessor que a Bíblia nem fala o nome, lá no capítulo 17 e 18. Era mais um dos servos de Elias. Mas quando ele muda a postura, ele sai do auto-vitimismo, ele sai do lugar de vítima, ele sai desse lugar onde ele era o coitado, onde ele era o cara que tinha sofrido fome e sede, onde os caras queriam matar ele, onde Jezabel estava atrás dele. Quando ele sai desse lugar e ele se recupera emocionalmente, ele se recupera fisicamente, ele se recupera na qualidade que ele já tinha de ser um profeta, ele conecta com Eliseu. Mas Eliseu poderia já ter conhecido Elias. Mas a questão é que Elias, quando ele estava ali afogado naquela depressão, quando ele não sabia lidar com aquela depressão, ele repelia as pessoas de longe dele, para longe dele. Principalmente pessoas inteligentes, né? Eliseu era um cara extremamente inteligente, mas quando ele olhava para Elias e falava assim, ah, não, esse cara aí, ele é super limitado, ele se vitimiza, ele tem síndrome de perseguição, ele acha que todo mundo tá querendo perseguir ele é paranoico demais, ele tem um emocional frágil. Cara, uma pessoa inteligente, um discípulo inteligente que Deus tem para o nosso ministério, ele olha e fala assim, eu não quero seguir esse cara, eu sou jovem, eu quero inventar a vida, eu quero ir para frente,
Eliseu, inclusive, consegue fazer até mais coisas que Elias depois, quando Elias vai embora, lá no capítulo 22. Mas tu percebe que quando Elias melhora como pessoa, quando ele melhora fisicamente, quando ele sai desse lugar de autocomiseração, o Eliseu se conecta com ele. Então, a mudança de postura da gente, ela vai conectar pessoas que nós precisamos alcançar. Pessoas muito melhores que a gente, pessoas que vão mais longe, gente que sabe enfrentar a vida. É com esse tipo de pessoa que eu, pelo menos, quero me conectar. Mas se eu estiver reclamando, murmurando, chateado, sem perceber que, na verdade, todo mundo está sofrendo, não sou apenas eu que sofro, e eu consigo enfrentar isso, e eu uso a minha espiritualidade para dar bom senso, não para arranjar mantra de, 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 de mágica religiosa que vai arranjar um atalho para eu sair diferente dos outros. Eu consigo encontrar bom senso, eu consigo enxergar as pessoas legais do meu lado, eu consigo me conectar, consigo desenvolver as pessoas e viver uma nova qualidade de vida. A situação de Elias é uma situação que muita gente às vezes não consegue entender, né? E que se aplica em muitas pessoas nos dias de hoje. Porque se nós formos olhar a história, Elias era um cara espiritual. Se nós formos ler 1 Reis 17, não foi Deus quem mandou Elias ir até Acabe e dizer que ia parar de chover. Foi Elias que falou isso e Deus assinou embaixo do decreto de Elias, vamos dizer assim. Então Elias sabia que ele poderia falar algo que Deus iria acompanhá-lo. Ele conhecia Deus. Aí muita gente fala, como que o homem que viu cair fogo do céu agora estava com medo de Jezabel? O cara estava se covardando. Mas foi o que o senhor ressaltou. Não foi, o problema de Elias não foi simplesmente Jezabel, ele já vinha de um processo. Foi a fome, a seca, ele já vinha de um processo. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós criticamos alguém por estar, como que essa pessoa estava cheia de ousadia no altar, estava assim, e hoje está passando por esse problema. Essa semana mesmo, eu recebi no meu celular a notícia de que um pastor havia se suicidado. Perdemos mais um itinerante, mais um guerreiro que estava ali na batalha junto com a gente. Sobre a eternidade dele, só cabe a Deus julgar. Agora, em relação a isso daí, eu não conheço o pastor, mas muita gente deve pensar como que o homem que estava no altar hoje se suicidou. Né? E a gente não sabe o processo que a pessoa passou que levou ela a isso. Então é interessante nós sempre ressaltarmos o processo. Não é do dia para a noite que uma pessoa fica depressiva. E isso foi assim com Elias também. Ele veio de um... Com todos os homens e mulheres de Deus que passaram pela Bíblia, que tiveram algum relacionamento, e a Bíblia faz questão de não esconder nada disso. Todos passaram por processos dificílimos. Quando Elias encontra Eliseu, logo em seguida tem uma treta com o rei Acasias. Ou seja, não tem sossego, né? Enquanto a gente ficar aqui na Terra, e a gente for de carne e osso, os problemas eles vão continuar acontecendo. E os momentos de estar deprimido vão ser normais, a gente tem que saber lidar com eles. Olha, às vezes o crente ele tem que aprender a se aquietar, ficar quieto às vezes, né? Tirar o cavalinho de cena. Isso não é medo, isso não é falta de espiritualidade, como você está falando aí. É um momento de saúde. Uhum. Ou seja, as pessoas elas precisam entender a si mesmas para elas conseguirem. Depressão, por exemplo, tem a menor parcela de casos de depressão acontece por problemas orgânicos, patologias. Pessoas que têm uma química orgânica cerebral abalada. Essas pessoas precisam de tratamento. E tem gente assim na igreja. Pessoas que precisam de um acompanhamento médico, precisam tomar medicamento. E isso gera um desequilíbrio emocional. Agora, a maior parte das pessoas, elas entram na depressão pela autovitimização. E essa autovitimização pelas frustrações, pelas traições, pelas situações, pelos problemas. Tem o lado de que o sistema, às vezes, que você vive, da família, o sistema do trabalho, da igreja, ele te oprime.
e desencadeie em ti algum tipo de problema. Mas escolher não se auto-vitimar é o ponto. Eu posso dizer que a auto-vitimização ela é o próprio diabo na nossa vida. As tentações todas, lá em Mateus capítulo 4, em Jesus, todas tiveram a raiz na auto-vitimização. Jesus está ali com fome e o diabo fala assim, cara, você não pode ficar com fome. Você é o filho de Deus, cara. Por que está passando por isso? Olha para você. Há poder na sua boca, na sua palavra. Olha para essa pedra. Transforma isso. E aí, Jesus, sem auto-vitimismo, e fala, cara, eu estou aqui, eu estou sofrendo, mas não porque existe uma situação ou outra. É porque eu tenho que comer uma comida que não vou encontrar no mundo físico. Essa comida sai da boca de Deus. Eu preciso passar por esse processo. Jesus tira o corpo do auto-vitimismo. Aí o diabo fala de novo, sobe lá no pináculo, te joga. Esse pináculo ficava ali no centro do pátio central, onde os fariseus, os líderes religiosos discutiam. Então, Jesus era um cara desprezado por esses bichos. E o diabo falou assim, olha, esses bichos, eles não vão te entender, vão te perseguir, vão te matar, eles são hipócritas. Mostra para esses hipócritas que você é o filho de Deus, você é um cara amado por Deus. Quando você se jogar do alto daquele pináculo, todos vão ver os anjos tomando você e vão te reconhecer a força. E aí Jesus fala assim, olha, eu não vou tentar a Deus. Na hora certa que Deus quiser me exaltar no meio deles, Deus vai fazer. Mas eu jamais vou tentar, não vou fazer isso. E por fim o diabo fala, ó, faz o seguinte, lá no final de todos os tempos, você será exaltado e coroado. O rei dos reis, né? O senhor dos senhores, enfim. Se você quiser um atalho para não sofrer isso, você não pode passar por isso, você não pode sofrer dessa forma. Você é o cara, você é top. Fica de joelho para mim e eu vou poupar todo esse sofrimento. Porque o diabo falou para ele, a todos esses reinos do mundo foram dados para Satanás. E aí Jesus fala assim, olha, eu sou presto culto a Deus. Ele lembrou lá de Deuteronômio capítulo 7. Somente a Deus preste culto. Jesus fala para Satanás. E aí Satanás vai embora, os anjos depois vêm servir Jesus ali. Então Jesus ele sai desse auto-vitimismo. O auto-vitimismo, ele é o problema. E o auto-vitimismo vem porque geralmente as pessoas ferem a gente, nós nos decepcionamos, nos frustramos, somos traídos e a nossa emoção ela é fragilizada às vezes. E aí a gente fica com aquele sentimento de perseguição, aquela coisa terrível. Jesus ele deu exemplo ali de não estar nesse lugar. Ele tinha todos os motivos por ser o mais rejeitado de todos. Tinha todos os motivos para se vitimizar. Não tinha pecado. Mas ele não foi nessa linha. E isso é interessante. Porque a Bíblia inteira é combatendo isso quando fala de liderança. Pedro, quando vê o Malcolm, aquele soldado romano, tentando prender Jesus, ele vai lá e corta a orelha do Malcolm, né? E é interessante porque ali acontece a primeira cirurgia plástica da história, eu acho, né? Porque Jesus pega a orelha do cara de novo, coloca aqui e fala assim, ó, Pedro, você não precisa fazer isso. Se eu quisesse, os anjos poderiam vir aqui a meu favor, mas isso tudo acontece para que se cumpra um propósito. E o Gustavo Paiva, lá do Nova Geração em Brasília, um pastor muito abençoado, ele tem uma sacada. Ele diz assim, ó, quando a igreja ela se auto-vitimiza e ela coloca a espada para fora e vai cortando os outros porque ela se sente vítima, porque ela se sente, abre aspas, perseguida, ela corta a orelha de quem está lá no mundão. Quando a igreja vai para a guerra e se ofende com o mundo, quando a igreja se escandaliza com o mundo, ela
corta a orelha do mundo para que o mundo possa ouvir o evangelho. Ou seja, quando nós abrimos mão do amor, quando nós nos vitimizamos dentro da igreja, quando a gente se escandaliza com os outros e se ofende, a gente impede que as pessoas lá do mundão escutem o evangelho. Quando eu estou chateado, ofendido com a minha família, com meus amigos, quando eu estou lá chateado, ofendido porque eu sou crente e não tenho vitória, e quando não tem a minha promessa não chega, quando estou sofrendo, eu acabo e eu fico chateado, eu impeço que as pessoas que não conhecem Jesus conheçam. Agora, quando eu aprendo a lidar com o problema, quando eu aprendo a lidar com a depressão, quando eu aprendo a lidar com bom senso, com as coisas da vida, quando eu me torno gente através da espiritualidade, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ver e falar assim, cara, que pessoa é essa? Como é que você sabe lidar com isso? De que forma? Me ajuda também. Então, a gente precisa, como igreja, saber lidar. Eu não quero aqui diminuir as dores de quem está dentro da igreja. Eu respeito muito, é até crueldade dizer que uma pessoa que se suicida vai para o inferno. Para mim é uma crueldade terrível falar isso. E a gente nem, como tu falou, a gente não sabe o que a pessoa está falando. Mas nós temos mais recurso para saber lidar com a depressão, com a falta de equilíbrio emocional do que uma pessoa, obviamente, que está lá fora. Com certeza. Nessa questão aí, né, do auto-vitimismo, em relação ao mundo olhar para nós, é importante ressaltar aquele texto que o apóstolo Paulo, onde ele disse que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Cartas vivas. Isso aí é uma coisa muito forte que ele está falando. Nós somos... Então, um outro ponto também que eu queria ressaltar aqui seria a questão da família. No meu ver, eu acho a família algo muito importante. Né? Inclusive, no meu ministério, minha família sempre foi a base. Embora os meus pais não sejam crentes, porém sempre foram a base do meu ministério. Minha família sempre foi muito importante. E nós vemos muitos casos de pastores que se concentram muito no ministério, esquecem da família, e depois acaba isso virando uma bola de neve, e aí isso aí acaba trazendo problemas emocionais, não acompanha o crescimento dos filhos, os filhos depois crescem, não têm vontade de seguir o ministério, porque viu que o pai não tinha tempo nem para ele mesmo. Então, o que ele projetou para o filho dele em relação a uma vida com Deus também não vai se cumprir mais, porque o filho já não tem mais interesse nisso. Então, eu vejo a família numa questão muito importante. Você dar atenção, você ter o acesso, que eu vejo como a base da nossa vida, independente se é crente ou não, é a base do nosso ministério. O Cláudio Duarte, ele fala assim, não, sai com a sua mulher, sai correndo na praça, se não tiver dinheiro, põe ela para correr na frente, você corre atrás, compra um chup-chup. Também, se você não tiver dinheiro para comprar um chup-chup também, aí eu vou te dizer, hein? E ele fala assim, que nós temos que estar sempre... Se não tem recurso para ir comer numa churrascaria, né, compra ali um picolé na rua, mas sempre está em contato com a sua família. E eu imagino Jesus assim, eu não imagino esse Jesus que a gente costuma ver nos teatros e nos filmes, que fala de uma forma, né, aquele todo processo para sair uma palavra. Né, eu imagino um Jesus mais leve, que tinha também aqueles momentos de confraternização com os discípulos. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Mas eu imagino esse Jesus, que ele também tinha aqueles momentos com os discípulos dele. Não era aquele guia engessado que só falava de ministério. Porque se fosse assim, nenhum dos 12 iria querer segui-lo também, né? Assim, as famílias adoecem porque as pessoas acham que podem construir família com leis, né? E família você constrói com relacionamento. E essas leis, essas mandingas, essa ausência de entendimento da simplicidade de Jesus é terrível. Olha, a pior coisa que tem é uma pessoa dessa aí dentro de uma casa com outras pessoas. Conviver com alguém que vive dessa forma é terrível. Tem gente que acha que Jesus andava assim. Jesus estava andando e aí ele falava: Ô pai, Deus, o senhor está falando comigo? O que é para falar para o povo aqui? Ah, tá. Ah, beleza. Show. Deus falou comigo
Não era assim, entende? Jesus era um cara extremamente simples. Jesus, por incrível que pareça, não queria nem que ele fosse idolatrado. A gente idolatra Jesus, mas nem ele queria que a gente idolatrasse ele. Por incrível que pareça, é meio escandaloso falar isso. Mas Jesus falou assim, cara, é o seguinte, eu vou ficar um pouco de tempo aqui com vocês. Eu vou viver durante alguns anos aqui, vou dar um exemplo. E eu vou embora. Eu vou mandar um espírito para vocês. E esse espírito, quando entrar, vai se misturar com a personalidade de vocês. E tudo que vocês fizerem em meu nome é de vocês, cara. Pronto, acabou. Não precisa ficar nessa coisa de como os religiosos da época faziam, né? Ficavam nas esquinas orando, ouvindo de Deus e para falar a mensagem para o povo. Isso é terrível. Tem nada a ver com espiritualidade. Isso, na verdade, é opressão mesmo que a gente acaba construindo para poder manipular as pessoas dentro de um ambiente religioso doente. E No quando isso vai para a caso, família, no caso, eu acredito que a ausência da espiritualidade traz a religiosidade, no caso, né? religião ela é aquilo que tem forma, mas não tem realidade, não é verdadeiro. Tudo que tem forma, que não tem realidade, é o sepulcro caiado, né? É uma coisa que é morta, mas é linda por fora. As pessoas, elas dentro da igreja, elas amam as coisas que não têm vida, mas são coisas maravilhosas. As pessoas acham que, mesmo sabendo que aquilo ali é morto, por ser bonito, tem valor. É igual a filha de Jairo, né? A filha de Jairo, ela estava morta, mas parecia que estava viva. Todo mundo falava, olha, ela está dormindo e tudo mais. Não, mas ela estava morta. Mas tinha passado pouco tempo, então ela estava ainda com aquela mesma beleza de quando ela estava viva. Então as pessoas elas têm isso, e essa hipocrisia adoece. Quando isso vai para dentro das quatro paredes, piora. Porque dentro das quatro paredes, tudo é maximizado. É só a gente pensar no BBB aí, né? No BBB, todo mundo entra bacana, feliz, todo mundo entra legal. Depois de 2 meses, começa a porrada. Não tem jeito. Porque é a convivência. A convivência, ela é algo que estraga ou melhora a gente. E aí, quando a gente vai para o contexto familiar, um pai, uma mãe, ou um filho, qualquer pessoa, que é extremamente condicionado nessa forma de linguagem da religião, ele acaba manifestando isso dentro de casa, mas manifesta isso sem realidade. Ele diz que é espiritual, ele diz que é isso, ele expulsa os demônios da casa dele, ele unge a casa dele, mas o principal ele não tem. O bem, o óleo mais espiritual ele não tem, que é o amor, que é a empatia, que é a humildade. Ele só tem a forma de falar, a forma de pregar, a forma da igreja, a forma do horário do culto que tem que ir, a forma da religião, a forma do lazer. Lazer tem que ser assim, lazer tem que ser daquela forma. Mas o amor, a humildade, a generosidade, não existe. O cuidado com os pais, o cuidado com os filhos, com os irmãos, com os tios, não existe. E isso adoece a família, isso vai gerando uma revolta. Revolta no pai ou na mãe que vê o filho fazendo coisas que não tem nada a ver, se achando ou moralista. Revolta nos filhos quando vê os pais cheios de mania religiosa, mas sem amor, sem empatia, sem nada. Ou seja, a hipocrisia, ela adoece. Eu já vi muita gente falando que quando estava indo para o culto com a família, o diabo se levantou e o diabo não deixou eu ir para o culto. E teve problema porque o diabo se levantou um domingo e quase eu não chego com a minha família para o culto. E aquele problema, na maioria das vezes, não é o diabo o problema da família ir junta para o culto. Sabe qual é o problema? É a hipocrisia. Porque o domingo vira o dia da grande mentira. Eu sou casado com a minha mulher, sou da igreja. Eu passo a semana inteira tratando ela mal e ela me tratando mal.
Aí chega no domingo. Quando eu chegar com ela na igreja, eu vou ser obrigado a falar para ela: meu bem, meu amor, você é tudo para mim, Deus te abençoe, pega na minha mão, senta junto comigo aqui no lado. É o dia da mentira. Então o nosso cérebro já sabe: cara, domingo vai ser o dia da hipocrisia. Meu Deus, essa mulher e eu, a gente tem vários problemas. Eu vou ter que ser hipócrita com ela, com os meus filhos, vou ter que tratar eles bem, vou ter que mostrar para o pastor. Ou se eu sou pastor, vou ter que mostrar para o povo que eu sou bem com elas. E essa hipocrisia, se a pessoa se corre sangue vermelho, se a pessoa é ser humano, se ela pensa, a hipocrisia, ela acaba com a gente. Ou a gente muda completamente, ou a gente se acostuma com a hipocrisia. Entra aquele sangue de barata terrível, e apesar da gente poder se acostumar com a hipocrisia, mas os filhos, os pequeninos, a esposa, os tios, todos vão se afastar e se afastar da gente, e vão se afastar de uma espiritualidade, de um relacionamento com Jesus que eles poderiam ter através da nossa vida. Trazendo para o nosso contexto aqui, deixa eu ver se eu consegui entender bem. Como eu estava falando, né, a ausência da família, você se concentrar muito no ministério e esquecer da família pode trazer sérios problemas, né, emocionais em relação a isso. E o que puxa essa questão da hipocrisia, que o senhor acabou de ressaltar, né, dos domingos. Então, os problemas emocionais, eu me concentrar no ministério e acabar tendo problemas emocionais, isso não é um pecado, como nós falamos, isso é uma doença, entende? Agora, a partir do momento que a hipocrisia entra, o meu problema emocional que foi maltratado, né, que eu não soube tratar, se torna um pecado. Aí sim que eu passo a ter problemas sérios com Deus. O meu problema com Deus não é quando a minha família está desestruturada, por culpa minha, que eu fiz acabei criando essa bola de neve. Até aí o problema é meu com a minha família, eu posso resolver. Agora, a partir do momento que eu decido não tratar e sim mascarar, aí eu já estou abrindo portas para o pecado entrar, certo? Exatamente. Judas, ele foi um cara terrível, né? Traiu. Mas quando ele entendeu a traição, até então, ele estava convencido que ele estava fazendo certo. Mas quando ele se convence, em menos de um dia, ele vai lá e se mata. Ou seja, Judas não conseguiu viver com a hipocrisia e com a falsidade. E Judas errou, não estou falando. Ele errou a se matar, ele errou a não se arrepender, ele errou. Mas ele não conseguiu viver. Ou seja, Judas consegue ser menos pior que muitos religiosos, que se acostumam a viver anos, décadas de maneira falsa. E a hipocrisia já é o problema do caráter, né? Até então, a pessoa está vivendo ali, como tu falou, de maneira normal. Viver um sofrimento, viver um tempo difícil, encarar a realidade que não é fácil, é para todo mundo. Agora, quando eu coloco uma maquiagem, uma máscara, e eu começo a julgar as pessoas em nome daquilo que eu só aparento ser, mas não sou, eu gero o pecado, como está falando aí. O pecado que é isso. O pecado, na verdade, é esse amor ao mundo, né? O pecado é esse amor ao mundo das ilusões. O mundo que Jesus fala, e que Tiago fala também depois lá no capítulo 4 do livro de Tiago, é esse mundo das ilusões. O Satanás ele estava tentando Jesus a pecar e estava oferecendo um mundo imaginário. E eu amar esse mundo imaginário sem realidade é pecado, é o pecado, é a maldade, aí gera hipocrisia, gera falsidade. Então, eu vejo que as pessoas, voltando para o início da conversa, as pessoas elas precisam passar, às vezes, por uma calamidade, para elas terem a revelação do seu pecado. Esse pecado não é só uma prática de uma coisa errada em si.
Quando o marido trai a esposa, o pessoal acha que o pecado dele foi trair a esposa. Foi o ato lá de pegar uma outra mulher. Não. O pecado dele é antigo. E já não trata a esposa, ele não tem paciência, não tem empatia, não tem amor, não tem isso e aquilo. Começa lá atrás. Já está vivendo uma fachada de relacionamento lá atrás. Então, começa antes. E a gente precisa, às vezes, de uma calamidade para a gente entender o que é essencial e o que não é essencial. A quarentena é terrível, é uma chatice ficar em casa, ficar refém de tanta coisa, o dinheiro reduz para todo mundo. É horrível essa quarentena, tomara que acabe logo. Mas essa quarentena, essa calamidade que o mundo está vivendo, está servindo para purificar todo mundo. Todo mundo está abrindo mão daquilo que não é essencial. Toda a farsa da nossa vida caiu por terra agora na quarentena. Se eu sou um cara que trato bem minha mãe, eu só vou melhorar meu tratamento agora na quarentena. Agora, se eu sou um babaca com a minha mãe, com meu pai, agora tudo foi exposto. Porque é a única coisa essencial que importa para mim no relacionamento. Aqueles amigos lá, aquelas amizades que eu nutria, que não tinham base nenhuma, acabaram todas agora na quarentena. Ninguém está falando comigo, eu não falo com ninguém. Ficou tudo exposto. Agora eu estou aqui sozinho. O dinheiro que eu gastava com coisas não essenciais, agora ele volta para mim com a necessidade que eu administre melhor esse dinheiro. Se eu não administrar melhor o meu dinheiro que reduziu agora, porque eu estou desempregado, porque fui reduzido, vai faltar coisa básica na minha casa. Então, quando vem a calamidade, a revelação ela acontece. É por isso que Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa revelação. É o livro Revelation, como diz lá no inglês, né? João, ele teve uma revelação. João não queria falar do fim dos tempos no livro de Apocalipse. João queria falar da revelação que ele teve depois da calamidade. Ele estava com 80 e poucos anos. Aí no capítulo 1, verso 1 do livro de Apocalipse, que é a revelação, João começa falando do objetivo do livro. Eu, servo de Jesus Cristo, estou aqui para a revelação do testemunho de Cristo aqui na ilha de Patmos. O livro de Apocalipse foi escrito porque João soube lidar com a calamidade. Para João, aquela calamidade não era maldição, era graça. Ele morreu naquela ilha de Patmos ali. Poderia estar frustrado, né? Puxa vida, eu fui o mais amado, escrevi tantas cartas legais, andei por tantos lugares, eu vou morrer velho dessa ilha? Olha que recompensa maligna que Jesus me deu, né? Ele não pensa assim. Ele fala assim, cara, agora a maior revelação de todas eu vou ter nessa ilha. Porque eu estou vivendo a maior calamidade da minha vida. A maior revelação eu vou ter. E naquela ilha, no final da vida, João escreve o livro de Apocalipse. Então, quando eu passo por uma calamidade, tudo que é farsa, tudo que é pecado, tudo que é imaginário, eu estou me referindo a pecado aqui como imaginação. O mundo imaginário do pecado cai por terra. E eu sou obrigado a ir para o mundo real da espiritualidade. E João, lá no capítulo 4 de Apocalipse, ele fala dos 4 cavaleiros, né? Cavaleiro branco, vermelho, preto e o baio. Ele entende como funciona o ser humano. Cara, o ser humano funciona assim. Eu não vou me escandalizar com o ser humano. Eu vou entender como funciona o ser humano. E dentro da calamidade, dentro da limitação do ser humano, eu vou aprender a viver a vida do Evangelho. João fala no capítulo 4 de Apocalipse. O cavaleiro branco aqui representa o domínio injusto das pessoas sobre muitas outras. Todas as vezes que o ser humano ele está numa posição de destaque, ele tem influência, ele é o patrão, ele é um chefe, ele é um pai de família, ele é líder, ele tem a tentação
de oprimir as pessoas. Todas as vezes que tem alguém ou um pequeno grupo oprimindo o grande grupo, liderando com injustiça, gera o Cavaleiro Vermelho. Está logo abaixo. Cavaleiro Vermelho é o Cavaleiro da Revolta, Cavaleiro da Guerra. Todas as vezes que dentro da minha casa eu governo com autoridade injusta, com autoritarismo, eu gero revolta na minha mulher, no meu filho, na minha mãe, no meu pai. E ele continua o ciclo do ser humano. Tem o Cavaleiro Branco da opressão, da liderança. Tem o Cavaleiro Vermelho da rebeldia, porque ninguém consegue ficar sendo oprimido e não ficar revoltado. Terceiro Cavaleiro, o Cavaleiro Preto, que é o Cavaleiro da fome. Quando você tem opressão, má liderança, quando você tem rebeldia, aí você tem a fome, a falta das coisas. Faltam as coisas. Falta amor, falta comida, falta esperança, falta tudo. É o Cavaleiro Preto, o Cavaleiro da fome. E o último cavaleiro, que é o Cavaleiro Baio, é o Cavaleiro da morte. É a separação. É o fim do propósito. É o fim da família, é o fim da igreja, é o fim da célula, é o fim do Brasil, é o fim da cidade, é o fim do governo. É o fim. E João, ele fala dos cavaleiros não porque ele está escandalizado. Pelo contrário, ele entende como funciona o ser humano. Ele está entendendo como funciona. E dentro dessa perspectiva das 4 cores dos cavaleiros, ele entende o que fazer. Se ele for um cara líder, poxa, eu estou no quadradinho branco, eu estou no quadrado do cavaleiro branco, eu sou líder. Eu não vou, em mim, esse processo de destruição do ser humano não vai continuar. Eu estou aqui no quadradinho branco como líder. Então, se todo mundo está liderando ruim, eu vou liderar muito bem. Eu vou liderar bem. Às vezes, nós estamos, às vezes, no quadrado branco. Às vezes, a gente está no quadrado vermelho, né? Às vezes, você tem uma liderança que te oprime. Você tem um presidente que te oprime. Você tem um prefeito que te oprime. Você tem um governador, uma liderança no seu trabalho. Às vezes, você é filho e tem um pai que te oprime. E você e eu temos tudo para nos revoltar, né? Cavaleiro Vermelho, eu vou me revoltar, eu quero sangue, eu quero isso, eu quero aquilo. Em você, o evangelho não produz a revolta. Não, eu vou quebrar o ciclo agora aqui em mim. Eu não vou me revoltar. Ou às vezes nós somos vítimas de liderança ruim, nós somos vítimas de revoltas e sobra para a gente o Cavaleiro Preto, né? Passamos por fome, por problemas. Se nós estamos no quadrado preto da vida, que representa o Cavaleiro Preto, a gente tem que saber lidar. Por sinal, o Brasil está sendo vítima, o mundo está sendo vítima disso, né? Por causa da ganância dos poderosos, dos líderes, a fome, o vírus veio e acabou todo mundo. Nós aqui estamos sendo vítimas da fome, da falta das coisas. E aí, que atitude eu posso ter dentro do Evangelho para conseguir vencer isso? Não, eu vou prover, eu vou administrar melhor os poucos recursos que eu tenho, eu vou dar para os pobres, eu vou ajudar quem não tem, não vou me vitimizar. E, por fim, o último cavaleiro, que é o cavaleiro da morte. A morte em nós, ela não termina. A esperança em nós, ela não acaba. Ainda que a nossa vida seja vítima do processo branco, vermelho e preto de opressão, que gera a fome, a revolta e o autoritarismo e manipulação, ainda que eu tenha todos os motivos para morrer, para esquecer a vida, para perder a esperança, para acabar com a família, para acabar com a igreja, com a célula, ainda que eu tenha todos os motivos, eu vou escolher ainda ser prisioneiro dessa esperança. Eu vou escolher ainda permanecer ali. E João, lá em Patmos, ele estava ali, prestes a morrer. Mas ele escolheu viver para revelar Jesus. Do ambiente de morte de João, ali naquela ilha de Patmos, ele enxerga o livro mais vivo que ele poderia ter escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu entendo
que o vitimismo ele é vencido quando nós não nos escandalizamos mais com o mundo, quando a gente tem a revelação de que as pessoas têm problemas, que o mundo tem problemas, que eu tenho problemas. E eu não vou ficar preso. Eu vou pegar esses meus problemas e vou usar eles para glorificar e revelar Jesus. Essa calamidade agora, ou qualquer outra calamidade que a gente vive, revela Jesus na gente. Melhora, refina o evangelho na gente. Então, é graça. Esse momento agora de pandemia, apesar de ser chato, ser triste, e tomara que acabe logo, é graça. É o momento é o ambiente mais nutritivo da graça de Deus que nós poderíamos estar imersos. É esse momento agora. Então, que o mundo imaginário dos nossos desejos caia por terra, que o mundo real venha para a gente e que nós consigamos achar a graça nesse tempo que é difícil. No caso, o que deu para entender em relação à conversa foi que quando uma pessoa passa por um processo de calamidade, por um processo de problemas emocionais, ela tem dois pontos, duas atitudes que ela pode. Existem dois caminhos que ela possa seguir. A primeira é essa daí, aceitar a realidade, cair por terra o mundo imaginário que a pessoa criou na cabeça dela e botar as coisas em ordem, né? A primeira delas, para mim, é essa, que é o mais correto do cristão. E o segundo é a pessoa ficar tapando o sol com a peneira para não botar as coisas na luz, não fazer, porque Jesus ele é a luz, então nós temos que botar as coisas transparentes, né? Então a pessoa quer tapar o sol com a peneira para os liderados não saber, para a família não saber, não quer expor a fraqueza. E um dos efeitos do pecado na nossa vida, que para mim ele é um dos principais efeitos, um dos mais gravíssimos, é que o pecado nos aciona escudos. Quando você vai conversar com uma pessoa que ela está caminhando para se desviar, você vai perceber que essa pessoa ela está com um escudo armado. Ela vai falar com você do pecado do irmão da igreja, que você disse que você não chegou até ele ainda. Ela vai tentar dizer que você está errado, vai tentar dizer que ela não está se desviando. Está todo mundo vendo que ela está caindo, porém ela aciona os escudos. Eu acredito que o pecado tem esse efeito. Então, quando o líder ele vai tentando fazer manobras para tapar o sol com a peneira, para agir de forma hipócrita com as pessoas em relação ao a própria doença dele, não é o pecado, o emocional, a própria doença dele, do emocional, aí ele começa a abrir porta para esse pecado, da hipocrisia, o que aciona os escudos, que é onde ele começa a ver pecado nas outras pessoas. Porque eu acredito que quem peca, ela está procurando alguém que peque também, para poder justificar o erro dela. Inconscientemente, nós como seres humanos fazemos isso, nós temos que tomar cuidado. Então, quando o líder ele entra nessa sinuca de bico aí, ele consequentemente, vendo o pecado das pessoas, ele está destruindo o ministério dele, porque ele para de olhar para o potencial e começa a olhar nos pecados, nos defeitos, que todo mundo sempre vai ter. Se a gente procurar direitinho, todo mundo vai ter. Mas aí, ao invés de ele se concentrar no potencial que aquela pessoa tem para o ministério, ela vai se concentrar nos erros da pessoa e vai perder pessoas fortes, e o ministério dele vai acabar se destruindo. O apóstolo Paulo ele dizia que ele era o maior dos pecadores. Por quê? Porque ele estava perto da luz, ele já não enxergava o pecado mais de ninguém. Então, eu acho que o problema emocional não tratado gera o pecado, que aciona escudos, que destrói nosso ministério, destrói nossa família, e assim vai. O pecado, ele é a nossa legalidade, a tudo que nos afasta da comunhão verdadeira, né? E causa o sofrimento, mas um sofrimento que ele é cancerígeno por si mesmo. Eu acabei de falar aqui de um processo de sofrimento que ele é natural de qualquer pessoa, mas quando ela continua alimentando esses desejos, essas coisas imaginárias, ela acaba fomentando essa questão do pecado. Esses escudos, na verdade, são as reproduções que eu acho que as pessoas elas acabam
atribuindo, né, às outras. Se eu tenho um pecado, ou sou vítima do pecado de alguém, eu acabo transferindo isso para a pessoa que não tem nada a ver, descontando, às vezes, uma frustração, um problema em alguém. Isso é ruim porque é o trauma, né? É um trauma que, às vezes, não é tratado, a pessoa convive com isso. No caso da liderança, ela não quer mais liderar, ela recebeu uma frustração, ela começou um trabalho e não deu certo, aí aquelas pessoas ali traíram ela ou abandonaram, aí ela transfere esse problema que ela teve com aquelas 3 pessoas do ano passado para as novas 3 que Deus enviou nesse ano, que são completamente diferentes. E isso aí adoece, a pessoa acaba não querendo saber mais e perde a capacidade de influência. Quando, na verdade, todas as pessoas que saem da nossa vida, elas deixam depósitos, né? E nós conseguimos, se com sabedoria, multiplicar isso em experiência, em sensatez. É isso que as pessoas procuram hoje. As pessoas procuram pessoas sensatas, né? Gente que é gente, se eu pudesse falar dessa forma. E liderança é isso. Liderança é um lugar onde as pessoas vão se sentir menos complicadas. O líder que não consegue descomplicar a vida das pessoas, ele não consegue influenciar. E aí, enfim, os problemas eles continuam acontecendo. Mas essa questão de influência, ela é algo interessante. Dentro do reino de Deus, do Evangelho, influência não tem nada a ver com as técnicas e com os preceitos que hoje o pessoal entende por liderança. Eu gosto muito, se eu faço parte de uma escola, de uma empresa, e alguém me ensina ali como eu consigo liderar melhor o meu tempo, top, ótimo. Mas esses ensinos técnicos a nível de ser pessoa do Evangelho, eles não têm muito a ver com a filosofia cristã. E eu falo isso porque a gente se acostumou a achar que influência dentro da Bíblia é você chegar com sua liderança e prometer coisas, fazer grandes planos e grandes sonhos que, na realidade, pouquíssimas dessas pessoas vão conseguir alcançar. E eu acho que esse é o maior problema. Dentro do budismo, a vida ensinada ali dentro é simples. Você não vai ver ninguém saindo do budismo falando: eu saí lá do budismo porque me expulsaram, porque eu não alcancei a minha promessa. Não, simplesmente lá o nível de vida é acerca da simplicidade. E um líder, ele consegue ser influente quando ele tem o êxito de viver de forma simples e ensinar a simplicidade para as pessoas. Isso é meio contraditório, porque a gente pensa em liderança dentro da igreja e a gente traça sonhos e planos e metas, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, bora encher, bora arrastar, bora ganhar tanta gente para Jesus. Tudo isso é maravilhoso. O número dentro de uma igreja, dentro de uma célula, dentro de algum lugar é top. Tem que haver. Mas a base para alcançar um número tem que ser a simplicidade. Eu tenho que buscar, tenho que traçar uma meta, mas não pode ser a maior parte do meu tempo falando sobre isso. Eu preciso influenciar as pessoas mostrando que a vida é tranquila, a vida é pacificada. As melhores células que eu já fiz ou que eu já visitei foram essas. Muita gente ouvindo uma palavra simples do líder. Simplicidade de vida, simplicidade de viver, simplicidade de tratar a mulher, como tu falou aí no início, os filhos, simplicidade do trabalho. E nessa simplicidade, a gente vai conseguindo ter coisas reais, mudanças reais na vida das pessoas. Elas entendem. Agora, outras células que se fechavam ali e falavam de número, de meta. Tem um grande projeto de Deus na sua vida, recebe, pai, pai, aquela coisa. Isso só adoece. O que eu entendi é uma coisa: eu amo promessas,
Eu amo promessa. Deus deu muitas promessas para a gente dentro da Bíblia. Mas quanto maior é a minha expectativa em cima de uma promessa, mais sofrimento eu tenho, menos influência eu tenho. Eu acho que todos nós temos que estar ali conectados com as promessas maravilhosas de Deus. Entretanto, o foco não pode ser com elas. O foco tem que ser em ter uma vida simples. Porque se eu tenho essa vida simples que cresce devagar, mas cresce, naturalmente eu vou chegar nos lugares que Deus pode ter para cada um de nós. Jesus curou o gadareno, libertou o gadareno dos demônios, e o gadareno não queria nada que não fosse seguir Jesus. Jesus fala para ele, ó, por causa desse teu coração aí, você pode alcançar muita gente. Você não vai me seguir, não. Você vai ficar aqui em Gadara e nas 10 cidades ao redor e vai espalhar. Eu vou te dar um grande ministério. Aí Jesus atravessa o mar da Galileia, sai de Gadara, chega em Cafarnaum, a filha de Jairo estava doente, ele chega na casa de Jairo, cura a filha de Jairo, e todo mundo fica ali, nossa, que milagre, ela ressurgiu, ela ressuscitou. Aí Jesus fala assim, ó, para vocês, não quero que espalhem o que eu fiz. Não quero que fale desse milagre para ninguém. Fica só entre vocês. Porque quando vocês forem espalhar esse milagre, não vai ser para ser meu discípulo, para ter uma vida simples. Vocês querem espalhar esse milagre para dizer que aqui na sinagoga de vocês, na igreja de vocês, tem milagre, tem poder, tem isso. Tudo para trazer gente com motivação errada. Tem que ter muita gente, mas tem que ter muita gente com a motivação correta de querer ser discípulo de um Jesus simples, de um Jesus que lida com a vida de maneira simples. Então, tudo isso desmonta o nosso discurso, tudo isso abala a nossa liderança. Isso nos dá tranquilidade para chegar numa pessoa normal da rua, para abordar alguém, para fazer uma amizade, de conduzir essa amizade para dentro do meu círculo de amigos da igreja. As pessoas, elas não acham, é porque elas acham que é mágica, que é guerra, que é isso, que é aquilo, como na verdade é simplicidade. Jesus sempre trabalhou dessa forma. Para aqueles que queriam ser discípulos e amavam a simplicidade, ele deu o mundo inteiro. Mas para aqueles que só queriam usar o status de andar com Jesus para fazer milagre e maravilha para os seus próprios interesses pessoais na terra, aí Jesus fala assim, ó, não espalha, não fala o que eu fiz. Fica só para você. Deus te abençoe, eu te abençoei, fica só com você. E no dia que seu coração virar e mudar, aí sim você vai começar a entender o que é realmente um ministério. Então, eu acho que fica essa palavra para os líderes. Os líderes que são simples, que querem viver ali de maneira oculta, quase às vezes quieta, mas que estão fazendo muito pelo reino. Essa galera aí tem que ser achada na minha célula. Gente assim, na minha célula, na minha igreja, eu tenho que pegar e tenho que empoderar. Essa galera simples é que faz a revolução. Com certeza, né? O reino de Deus, ele é isso. Então, caminhando para a gente encerrar esse vídeo, então vamos só ressaltar os nossos tópicos importantes que nós falamos aqui em relação a Elias. Quando uma pessoa passa por um problema emocional, ela tem dois caminhos. Seguir o exemplo de Elias, que é procurar um descanso, procurar um alimento, achar, em meio ao deserto, achar um descanso. Que é importante vir e descansar. Também, ou a pessoa vai entrar num caminho que vai destruir o ministério dela, né? Que é a hipocrisia, que vem trazendo vários problemas com o pecado, e ela cria na cabeça dela um mundo de que só ela está correta e acaba destruindo, matando o ministério dela. Né? Temos a questão da família, que é importante também, nós sabemos cuidar, isso tudo seguindo a simplicidade de Jesus de ver as coisas, né? Às vezes nós espiritualizamos demais uma coisa, sendo que Jesus é simples. Exatamente. Todas as minhas pregações, inclusive esse vídeo,
das pautas que nós conversamos, tudo, foi Deus que foi nos dando a direção, porém de uma forma simples, no nosso coração. Não foi um anjo que desceu e falou com a gente como que deveria ser, não foi uma voz audível, né? Comigo particularmente foi uma coisa muito simples. No meu interior eu reconheci que ali era Jesus, né? É isso aí, com certeza. E é isso que nos apaixona, né, cara? A gente quer... As pessoas eram ávidas para ouvir Jesus por causa disso. Ele trazia para o mundo natural aquilo que estava no mundo espiritual. Mas não era da forma que a galera, filho de Abraão, achava. Era da forma mais simples e óbvia possível. O que mais me tão encanta, óbvio. o que mais me encanta em Jesus foi como ele tratava as pessoas, os discípulos, no quesito do ministério. Ele demonstrava que tudo aquilo que ele fazia, eles também poderiam fazer. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele não tinha nada de que, não, isso é algo meu. Pedro pediu para andar sobre as águas, ele falou, vem. Ele não falou, não, isso daí é uma técnica que só eu, sou filho de Deus, que tem. Não, ele mostrava que era algo simples, andar sobre as águas para Jesus era algo tão simples que até Pedro conseguiu. Era uma coisa que qualquer um fazia. Quando Pedro achou que não era tão simples, ele começou a afundar. Ele olhou para o lado, ele olhou para o outro, viu as tempestades, aí pensou assim, puxa vida, eu não tenho poder para parar a tempestade. Essa água aqui é muito difícil, isso aqui é muito ruim. E aí ele começou a afundar quando ele estava só olhando para Jesus. Tudo era mais simples, né? Tudo é mais simples. É isso aí, pastor. Muito obrigado por essa conversa. O senhor, com certeza, abençoou muito a nossa vida. Esperamos outras oportunidades de estarmos aqui na nossa página conversando sobre esses assuntos, tá bom? Deus abençoe todo mundo aí, Rian. Um abraço para a igreja, para todo mundo que vai estar acessando esse vídeo. E é o Evangelho, que a gente possa crescer em sabedoria, em graça e conhecimento, que é o mais importante. Amém, pastor. Tamo junto. Valeu. E esse foi mais um episódio da nossa oficina de líderes. Pastor João Rabelo abençoa a nossa vida com essa mensagem poderosa sobre o emocional do líder. Fica ligado que semana que vem nós vamos ter um outro vídeo da parte de Deus para abençoar a sua vida.